Oi, tudo bem? Continuando nossa sequência de entrevistas, hoje o papo é com a Gislaine. Ela é filha da casa, já tem um tempinho, a gente vai trocar uma ideia bem descontraída. Oi, filha, sua bênção, tudo bem? A benção, pai, boa noite. Aqui é a noite, né? Agora. Eu sou a Gislaine, filha da casa, filha do pai Roque Timbúrcio, filha da casa Ogum de Ronda e Caboclo Pena Branca. Legal, show de bola, filha. Obrigado pela tua presença. Por que que ela disse que é noite, né? Porque a filha ficou na casa por um período e foi viver a história dela, tá? Hoje em Portugal, né, filha? Quanto tempo você está em Portugal já? 1 ano e meio. Um ano e meio. E ficou conosco presencial um ano e meio também, se eu não me engano, é isso? Há Isso. três anos nessa brincadeira aí. Não, bacana. Deixa eu só entender uma coisa, filha. Você chegou há 3 anos atrás, frequentou a nossa casa, né? Mas antes de você conhecer a nossa casa, de uma forma resumida, né? Conta pra mim como é que você estava, como é que a tua vida ela vinha nesse momento antes de conhecer o nosso terreiro. Vou falar como foi até minha chegada, né? Porque aí a gente já engloba outros assuntos também, pai. Tá, Eu vim eu vim de uma religião que eu frequentei por 3 anos e eu simplesmente achei melhor sair por motivos meus, por ver coisas que eu não acatava. E aí certo. eu fiquei zerada de religião mesmo. E chegou uma altura que eu já comecei a duvidar que Deus existisse. E isso foi me incomodando de uma tal maneira, até eu não conseguir mais dormir de tão louca que eu estava. E foi onde eu comecei a procurar um terreiro para me frequentar e ver se eu conseguia acreditar no que eu via nos terreiros. Na verdade, que eu via ali porque eu já tinha uma pequena experiência com terreiro, muito mínima mesmo. E aí, antes de chegar na nossa casa, eu passei por 2 lugares que não foram agradáveis para mim. E achei a nossa casa procurando no Google. Eu olhei, eu falei assim: eu vou fazer uma visita. E cheguei, foi uma gira, se eu não me engano, de marinheiro. Nunca tinha visto, não sabia que existia gira de marinheiro. Fui muito bem atendida. Cheguei, fiquei um tempo na assistência. Eu ia muito para ficar na assistência quando eu comecei, quando eu encontrei a casa. E era muito bom, porque eu consegui enxergar a possibilidade de que a religião que eu seguia antigamente não era a verdadeira de tudo, e que tinha um outro lado da história, de que o que todos falam que é muito errado, é muito ruim, é muito mal, existe o lado que não é exatamente assim. Nós temos uma mosca, desculpa. Você tem que cortar isso. Tá, tudo bem, não tem problema. Existe um lado de que assim as pessoas julgam nossa religião demais, demais mesmo. E se a gente que não está dentro, se nós não estivermos dentro da religião para poder defender e mostrar a nossa parte nisso, a gente acaba julgando junto. E eu era desse tipo, eu era desse jeito antes de conhecer a nossa casa. Tanto que uma das coisas que mais me encanta na nossa casa é que na nossa placa está escrito que não faz amarração. E isso é É, uma das coisas que eu mais tenho orgulho. é uma bandeira que a gente Porque carrega mesmo, né? E é tão simples, não faço e pronto. não faz. E é uma das primeiras coisas que nós somos rotulados. Nós somos muito julgados por pessoas que fazem. E quem faz, gente, vai pagar seu preço. E é tudo bem, é aquela pessoa. Não quer dizer que todos nós somos. Sim, Porque quando a sim. gente fala que é um bandista, as pessoas já acham que a gente é do mal. É É, verdade. é uma pena, é uma pena. Eu lembro quando você começou a frequentar a assistência e tal, e a gente sentou para conversar, e me corrija se eu estou errado, eu posso ter até confundindo as pessoas, mas eu acho que você sentou e falou assim: esta é minha última tentativa. E eu falei, mas como assim? Mas a gente nem se conhece, como é que é a tua última tentativa? O que que eu te fiz, né? Aí você foi explicar que já tinha rodado algumas casas, conhecido, tido uma experiência não tão agradável e tal, outro lugar. E eu falei, tá bom, então eu acho que vou conseguir te atender de alguma forma, o que que eu posso te ajudar, né? Acho que foi isso que a gente bateu um papo. Foi sim.
E, Foi e assim, exatamente isso. e era a tua última mesmo, assim, você estava decidida e falou assim, meu, eu não quero mais isso pra mim, não concordo mais com algumas coisas, eu tô fora, não quero mais. Foi a gota no copo transbordando já. Foi mesmo. E foi mesmo. E você ficou na assistência, como você disse, né? Você falou assim, fiquei na assistência e tal, foi atendida algumas vezes. E o que que motivou? Você veio esse dia e falou, minha última tentativa. O que te fez, o que te motivou e falou assim, meu, eu vou voltar lá, gostei. Por quê? O que foi o diferencial para você? Foi assim, a gente chega na assistência, a gente tem um pré-atendimento, né? A Sim. gente tem uma triagem quando a gente chega na assistência, o que é raríssimo isso acontecer. Eu fui em outros lugares, 2 lugares anteriormente não tinha essa triagem. Você ia lá, pegava uma senha, passava lá com qualquer uma das entidades, ela falava o que ela queria falar para você e você ia embora. Se você entendeu ou não, é com você. Se o seu problema vai ser resolvido ou não, isso daí também seria um problema seu. Foi desse jeito. E eu não estava ali para ouvir alguma coisa que fosse me agradar ou não, entendeu? Eu só estava ali para saber por onde eu começava. Eu precisava trilhar um caminho que eu não sabia começar. E foi o que eu encontrei na nossa casa. Eu sabia que não era. Quando eu cheguei, eu não tive a resposta que eu queria ter. Eu não cheguei lá e a entidade me falou o que eu queria ouvir. Não, muito pelo contrário. Falou o que eu não queria ouvir, mas ele me ensinou que eu tinha um caminho a percorrer e que eu podia fazer esse caminho vagarosamente e que ia dar tudo certo. E deu muito certo para mim, graças a Deus, né? Que bom ter esse retorno. Legal. E aí tá, esse processo de consulta, mudança de comportamento, direção que a entidade dá, até então você está na assistência, né? O passar da assistência para médium tem todo um processo. Quando você me pediu para entrar, eu acho que a gente já tinha uma formalização, né? Por que que eu digo que já tinha? Porque algumas entrevistas que eu fiz no canal, algumas pessoas não tinham, até porque eu criei esse documento de normas e da casa ao decorrer dos anos. Então, tem algumas pessoas mais velhas que hoje, graças a Deus, ainda estão conosco, que desenvolveu esse documento e esse modelo junto. Mas quando você chegou já tinha. E aí é um documento cheio de normas, de regras, pode, não pode, tem mais não pode do que pode, né? E o que você foi convidada, eu acho, para uma reunião, a gente fez um bate-papo nessa reunião e eu queria ouvir de você assim, o que você acha desse, desse modelo de documento, né? Por que eu digo isso? Eu digo isso para todo mundo que a gente está batendo papo. Ah, o documento ele é bem rígido e ele muda ano a ano, porque eu vou colhendo informações, ganhando experiência e ele vai modificando seu formato. Algumas tecnologias entram que vêm dificultando até mesmo a comunicação dos pais, mães e filhos, outras facilitam e por aí vai. Mas eu queria saber de você o seguinte: é um documento que você sentiu facilidade em adaptação? Foi bom para você ou não? Você falou assim, Ih, vai dar ruim isso aqui, não vai ficar legal. E qual foi a tua experiência nesse sentido dessa entrada? Na questão do documento, eu me surpreendi mesmo, porque eu não sabia que existia. Eu não sabia que as regras eram tão rígidas, de verdade, como a gente ouve por aí que o macumbeiro é oba-oba, né? Ouve isso, que o macumbeiro é oba-oba, na macumba você pode fazer o que você quiser, ser um Uma- bandista é uma festa, É uma não é. pena, né? Uma pena, uma pena. Sim, e assim, para mim, de início, lógico que foi um choque, foi um susto para mim de início, o documento, porque eram regras que eu não sabia que existiam. Eu achava que trabalhar no terreiro era chegar, atender o pessoal e acabou tudo, vai embora. A gente não sabe que tem que limpar a cadeira para cada pessoa sentar, que tem que estar lá cedo para poder lavar o chão para eles poderem pisar. A gente não sabe, eu não sabia que existia defumação antes do evento, antes da gira, coisas que todo mundo deve saber, mas eu não sabia. Eu cheguei lá totalmente crua, totalmente. Que o café tem que estar pronto quando os consulentes chegarem, que a água tem que estar posta quando eles chegarem, o banheiro tem que estar limpo. Tudo isso acontece quando a gente chega, a mágica está pronta e a gente acha que fica pronta sempre. A gente não É, sabe que passa por isso. E é todo um começo.
E existe lá atrás, existem horas antes, existem dias antes, começando pelo preceito. As pessoas acham que é só você chegar e vai lá e faz o que tem que fazer. Não, eu não sabia que existia o preceito. E aí, do nada, eu me dou de cara com um preceito, com um não pode desse tamanho, que eu não sabia nem que existia. Eu falei, para mim, eu falei assim, eu posso tentar. Se eu vou conseguir, vai ser diferente, mas tentar é a minha obrigação. E Legal. graças a Deus conseguimos. Show de bola, muito Graças a bom, Deus. muito bom. Eu lembro também de uma passagem que você falou assim, falou, meu, pra mim era vir aqui, limpar o chão, não sei o quê, atender e ir embora. Falei, não, filha, o trabalho não acontece, né? A gente não tem. Como é que você distribui o axé? É uma somatória de coisas, é do preceito, é, a organização, é a preparação dos médios para consulta, a preparação de quem está cambonando, até mesmo o suporte de quem está cambonando em anotar, em fazer e tá com a cabeça boa, né? Uma coisa que eu venho revelando aos poucos lá nas nossas listas de transmissão né, é uma característica minha, né? Eu não sei se tem mais alguém que é dirigente ou médium que tem essa mesma característica. Muitas vezes eu atraso o trabalho porque eu tenho uma dor de cabeça e eu não tenho conexão com nada com dor de cabeça. Então o que que eu faço? Eu tomo um sorridor, espero 10 minutinhos, a dor de cabeça vai embora, aí eu subo pro terreiro. A mesma coisa o jogo de búzios. Se eu estou numa semana ruim, onde eu sei que o trabalho está atrapalhado, as coisas estão andando, eu tenho muita entrega para fazer e, e minha cabeça está cheia, pesada, com várias coisas para resolver ao mesmo tempo. Se eu tiver algum jogo marcado e tiver com essa carga toda de dor de cabeça, e eu não estou falando nem de preceito, hein? Estou falando de namorar ou de álcool. Estou falando de trabalho normal, cotidiano. A dor de cabeça ela influencia diretamente na minha conexão com as divindades, aonde eu vou dar um auxílio para todo mundo, tanto para os médicos quanto para assistência ou para o jogo, não importa. Então, muitas vezes as pessoas falam, o pai sempre atrasa. Por que, que o pai sempre atrasa? Porque o pai tem uma dor de cabeça, que ele toma um remédio e ele está esperando essa cabeça passar para poder subir e dar o melhor dele, entendeu? É isso que acontece. Então, por trás do chegar, pegar uma senha e fazer uma simples é, é, passar pela triagem, né, e ser atendido, tem um mundaréu de coisas que precisam ser gerenciadas, né? Que felizmente ou infelizmente, eu sei que tem muito terreiro bom por aí organizado, mas tem muito irmão ainda que está patinando. E eu acredito que esse documento transforma, sabe? Não só a organização do terreiro, mas os médiums também e a própria assistência começa a ter um padrão de trabalho. Né? Então, a gente vai, o Instituto Educacional Umbandista vai soltar mais à frente um treinamento, um curso, um workshop, alguma coisa que a gente vai poder auxiliar os nossos irmãos que são dirigentes, ou até mesmo os filhos que querem levar essa informação para o seu terreiro, não tem problema. E eu vou pegar na mão dessas pessoas e falar assim, meu, faz assim que dá certo. Tá aqui o resultado. O terreiro hoje é um terreiro pequeno. Por que que é pequeno? Porque as pessoas não assumem compromisso. Mas eu tenho uma vantagem com o terreiro pequeno. Eu sei o problema de cada um, eu acompanho a vida de cada um. E todo mundo tem acesso a mim a qualquer momento e eu não me atrapalho nisso. Então, eu acho que a gente, com esse documento, que eu sei sim, que dá um impacto, né? Dá um choque, você olha e fala, meu, quantos nãos e agora, o que que eu faço? Será que eu quero mesmo isso para mim? Mas eu tenho certeza que transforma de fato e para melhor o dia a dia do terreiro e dos médiuns, inclusive. E sem contar, pai, também as alterações no documento, né? Porque, assim, a cada reunião nossa, nós temos mais coisas para adicionar. Em vez de tirar o tanto de nós, a gente sempre tem que colocar mais algum, mais algum. Porque todas as vezes, lidando com seres humanos, de culturas diferentes, de personalidades diferentes, temos sempre de educação diferente, nós temos sempre alguma coisa para mudar num todo, para poder unificar esse tanto de pessoas, porque são Perfeito. muitas pessoas, Perfeito. então Não, cada é um isso vivendo de um mesmo. jeito. Cada um de uma cultura, cada um de uma forma de pensar, cada um com um vício de uma outra casa, e não está errado, né? Eu acho que faz parte do nosso aprendizado e desenvolvimento também, olhar e falar assim, olha,
precisa pegar isso aqui e melhorar isso. Olha, agora tem uma ferramenta a mais aqui, vamos colocar isso. Poxa, os banhos, vamos fazer dessa forma. Olha, lá atrás tem esse item aqui dentro do documento que não está funcionando mais. Vamos tirar esse, colocar outro, ou melhorar a escrita, o entendimento de todo mundo. É uma constante, né? Não só para mim, mas para todos os filhos também. E eu aprendo. Enganado estão aqueles que acham que pai de santo, pai de terreiro, dirigente, babá, Iá, sabe tudo. Não sabe, não sabe. E tá tudo bem com isso, entendeu? Não tenho zero vergonha de falar que eu aprendo também. O pai e a mãe de santo também aprende dia a dia com todo o sistema, com toda a comunidade. Acho que vai ser muito legal. Para que a gente soltar esse documento para todo mundo, vai ter um ganho e uma melhora significativa. Filha, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos uma casa de umbanda, né? Uma casa de umbanda. Nossa casa é uma casa umbandista, mas que tem os fundamentos lá no candomblé. Você sabe, eu fui iniciado no candomblé. Em 2014 eu tomei a obrigação de 7 anos. E esse ano eu tomaria a obrigação de 14 anos no candomblé. Desde que eu iniciei, eu continuo com a mesma mãe de santo, a mãe Nalva, minha mãe, sua avó. E a gente segue o trabalho bem, bem firme. Um ponto que a comunidade umbandista e encandomblessista vem discutindo é a utilização de búzios dentro da Umbanda, que é uma coisa que até então é um tabu, porque é proibido, porque o búzios é do candomblé, porque só o pessoal iorubá que pode jogar e tudo mais. Eu entendo todas as regras e os pré-requisitos, respeito isso tudo, mas eu queria ver com você, assim, nós jogamos algumas vezes e eu queria ver com você como é que foi jogar búzios numa casa umbandista, né? Traz um pouco da tua experiência para quem está nos assistindo. Ai, os búzios, para mim, eles foram muito. Foi um jogo muito esclarecedor, né? Nós jogamos os búzios para saber os meus orixás, jogamos búzios e nos búzios conhecemos umas entidades minhas. Jogamos os búzios e foi muito esclarecedor para essa minha reviravolta, né? Para deixar o nosso país de origem, que é as nossas raízes, que eu amo o meu país e vou voltar. E por um acaso, você já sabe o que eu vou falar. Testei o Búzios e deu muito certo. E uma das perguntas do teste era exatamente essa. Eu vou voltar um dia para o Brasil? E os Búzios vai lá e escrevem na minha cara. Sim, porque eu já vim sabendo que eu ia voltar. Eu não vim para morrer fora do meu país. Eu vim sabendo que eu vou voltar. Quando exatamente nós não sabemos ainda, eu não tenho essa resposta, mas os Búzios foram muito esclarecedores comigo. O jogo em si, eu não me arrependo em nada. Todas as questões foram super esclarecidas, todas as questões, os acontecimentos também, que nós demos prévias de perguntas e as respostas já aconteceram. Nossa, que legal. Para mim, foi muito revelador mesmo. Eu não conheço alguém que tenha dito ao contrário, que tenha feito diferente, que o resultado tenha sido outro. A minha experiência é de que não tenho dúvidas de que dá certo e de que pode sim. Nós somos mutáveis o tempo todo, né? Se nós nos transformamos o tempo inteiro. A vida se transforma o tempo inteiro. A tecnologia se transforma. A gente assistia a televisão lá atrás numa caixa de madeira. Hoje a gente assiste no celular em qualquer lugar. Pois é, pois é. Se a vida é mutável, porque a nossa religião também não é. Nossa Fantástico. religião é, Fantástica essa nossa religião é colocação. muito, é muito. Por que a Umbanda não pode, né? Se tudo é transformável, por que a Umbanda não pode? Não pode porque dentro do jogo de búzios precisa ter uma comunicação com o orixá. Tá, eu entendo isso. Quando você joga búzios, você está numa camada de orixá, né? Eu explico isso muito dentro do terreiro, no dia a dia. Eu falo isso várias vezes durante os nossos trabalhos. A Umbanda tradicional, ela trafega numa seara de falanges de orixá. E quem são essas falanges, né? Ogum de Ronda, Ogum de Lê, Ogum Beira-Mar, Ogum Marinho, Ogum Megê.
o Xangô, sete ondas, sete pedreiras, as sereias, as encantadas de Iemanjá, as encantadas de Nanã, então, de Oxum também. Então, essa faixa vibratória, ela está abaixo de uma camada de orixá. Geralmente, essa falange, ela é um espírito humano que nasceu, viveu e morreu e volta numa condição de trabalho dentro de uma linha de orixá. Então, ela não é uma entidade como um caboclo, como um exu ou como um marinheiro. Ela é um espírito num grau superior, onde ela tem essa comunicação direta com o orixá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você fala de jogo de búzios, nós estamos falando de uma camada superior a isso. Nós estamos falando das divindades do panteão africano. De Ogum, de Ansan, de Iemanjá, de Nanã, de Euá, de Obá, de Oxumaré, de Logum-Edé e todos os orixás do nosso panteão. Então, assim, aí vem a grande questão. Ah, mas eu não sei cuidar de Logum-Edé. Tá bom, então aprende a cuidar. Não tem problema em aprender a cuidar. E foi isso que eu fiz. Dentro da Umbanda, eu fui aprender a cuidar dos orixás que a Umbanda não cuida. Né? Porque imagina se chega alguém aqui de Logum-Edé. Eu falo, não, você é de Logum-Edé, então eu não cuido de você, vai procurar um candomblé. Esse é o grande ponto. Eu fui atrás para aprender a cuidar de Logandé, eu fui atrás para aprender a cuidar de Oxumaré. E todos os outros orixás que a Umbanda tradicional não cuida. E tudo bem com isso, não tem problema. O que a gente vai fazer é como eu descubro esse orixá, né? E não é somente através de jogo de búzios, eu não vou ensinar ninguém a jogar búzios, não é meu papel. Até porque você precisa sim passar por um processo dentro do candomblé para ganhar uma experiência, para ganhar um conteúdo, mas através da Umbanda eu vou conseguir passar que as pessoas mapeiem os seus orixás, olhem o seu enredo, façam contas, olhem ao seu redor, seus números, suas cabalas, seus odus, seus caminhos, e por aí vai conseguir olhar para a vida e falar, poxa, eu errei nisso, eu poderia ter feito isso melhor, olha aqui o meu caminho, caramba, eu posso fazer dessa forma. Então, é isso. E dentro de um ritual umbandista, tá tudo bem, não tem nada a ver, tem nada contra isso aí. Então, esse foi o direcionamento e o caminho que eu percorri, né, durante a minha trajetória para poder hoje, com segurança e auxiliando na transformação da vida das pessoas, jogar búzios dentro da Umbanda. Até porque teve uma observação muito boa do Bruno, do filho Bruno Santos, que não adianta você vir para uma mesa de jogo e achar que a vida está resolvida. Você recebe aquela orientação e vai atrás. E foi o que você fez, né? Só que você foi muito longe, né? Tá em Portugal hoje, tá bem. Mas se você não levantar a bunda da cadeira e falar assim, meu, caramba, tá aqui o meu caminho. Eu vou fazer isso que o Orixá tá me dizendo, né? E as coisas não acontecem, não adianta esperar cair do céu. Eu acho que é bem legal, é bem por aí. E não cai do céu mesmo, não. Não cai. Na verdade, a maioria das pessoas que procuram, eu acho que elas procuram uma resolução para o problema, né? Elas querem pronto e só para engolir, elas não querem mastigar, o que é muito mais difícil, né? Porque quando a gente chega numa casa de axé, a gente não vai encontrar o peixe pronto, a gente tem que pescar, a gente tem que caminhar aquele, né? O nosso caminho ali tem que ser trilhado. Não adianta chegar ali e achar que vai estar já no ponto fixo lá na frente, não. A maioria das pessoas, quando chegam exatamente querendo já o resultado final. E assim, filha, de uma forma bem direta, porque o jogo te orientou algumas coisas de profissional, pessoal e tudo mais. Mas o que mais foi assim determinante no jogo que você olha e fala assim, meu, aquela pergunta que eu fiz no jogo, aquela caída fez eu sair dali e falar, Deus, chega pra mim. Foi o dia do teu chega. Falou, eu vou seguir por esse lado. Qual foi o agente transformador naquele momento que você teve o chega e saiu para seguir a orientação do jogo e mudar a tua vida? Eu acho que a pergunta decisiva mesmo foi a questão da minha família. Eu acho que foi a pergunta que mais me pesava e era o medo da meu maior medo da resposta.
saber se minha mãe ela ia ficar bem quando eu saísse. Eu E o que o lembro. jogo me respondeu era que minha mãe tinha mais filhos, não tinha só eu, e que eu ia voltar. Então eu não precisava estar tão preocupada assim, porque ia dar tudo certo e tudo ia ficar bem. A pergunta decisiva foi mesmo essa. Muito Se, legal. se a minha, Muito legal. porque a minha maior preocupação era essa, e era a pergunta que mais pesou para sair da minha boca. Era a pergunta que eu mais tinha medo de fazer. E quando eu fiz assim, era um lado que eu achava que ia sair um sim ou não. E isso, o que saiu lá é que eu teria, como eu tenho mais irmãos, foi exatamente isso. Se eu tenho mais irmãos, eu podia ficar tranquilo, que minha mãe ia ficar bem. Porque a gente acha que é o único filho que só a gente consegue resolver tudo, que tem que ser tudo nas nossas costas. Comigo também era assim. Ainda é um pouco, a gente tenta driblar as coisas, né? Mas o meu medo maior era esse, e os Búzios foram muito esclarecedor para mim. Tomar a maior decisão da minha vida foi a pergunta sobre a minha família, sobre a minha mãe mesmo. Eu não sabia que era. Eu lembro da pergunta, sim, não lembrava da resposta. A gente vai acessando a memória. Até te peço desculpa por ter entrado, talvez, nesse campo, né? Não sei se te emociona um pouquinho. Te peço desculpa novamente mesmo, mas eu acho que olhando hoje, conversando com você e vendo o teu avanço, e, e, e sim, é difícil deixar a família, né, os amigos e tudo mais, e a mãe, né, que você está ali todo dia. É bem difícil, mas eu acredito que foi uma decisão bem assertiva, né, filha? Foi sim, foi muito. Foi a mais difícil de todas. Eu não tive uma passagem mais difícil que essa. Porque a última vez que eu vi minha mãe, ela estava desesperada de tristeza, né? E não é a memória que eu tenho que guardar dela. Não foi a última vez que eu vi ela. Eu tenho que lembrar de todas as vezes que ela vem sorrindo, né? E que a gente brinca, e a gente briga também, tá? Pelo celular, pelo WhatsApp, do outro lado do mundo. Briga. Mas é desse jeito. É dolorido, né? Mas foi muito necessário, muito necessário. Nós evoluímos 10 anos dentro de um. Olha que louco isso, gente. Isso aí é fantástico. Agradecemos ao Jogo de Búzios por ter te ajudado a transformar a tua vida, né? Porque e a você, né, também que pegou e chega, né? O dia do chega, o chega de desculpa, na verdade, né? Eu acho que é isso. Chega de desculpa. Eu vou ser protagonista da minha vida e vou fazer acontecer e fez. Parabéns, filha. Parabéns mesmo. Acho que pra gente não esticar muito, não ficar bem cansativo, eu sei que aí já é tarde. Que horas são agora aí, filha? São 22 já, né? É 22h13. 22h13 aqui, 18h13 ainda. Eu vou fazer uma pergunta pra você. São umas considerações finais, na verdade, né? Porque hoje eu ouço muitas pessoas reclamarem dos terreiros, do pai de santo, da mãe de santo, e ouço também as pessoas elogiarem. Então, uma casa serve para um, outra casa serve para outro, e não há intenção minha, de forma alguma, zero desejo de tirar as pessoas das caixas dos outros. Eu acho que há oportunidade de melhorar sempre, né? Eu acho uma boa conversa, um bom alinhamento, você é, 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 estruturar aquilo que você quer, o que está acontecendo, tem um ganho fenomenal para todo mundo, para quem está dirigindo um terreiro e quem está precisando de ajuda. Mas eu vejo e ouço muita gente reclamar. Ah, eu estou perdido, não sei o que eu faço, minha casa não me corresponde, meu pai não me atende. E isso vem crescendo, sabe? Então a gente tomou essa iniciativa de fazer esses vídeos, de fazer cursos. Mas eu queria que você desse E você rodou, né? Então você tem essa experiência. Rodou pouco, mas rodou. Foi em um, foi em outro. O que você pode deixar de mensagem, né, nas suas considerações finais? O que você pode deixar de mensagem para quem chegou até aqui no vídeo e está com a cabeça voada, precisa de uma casa e não sabe se precisa e não quer mais e desmontou tudo? Qual o recado que você pode deixar? Tá, eu vou deixar uma coisa que tá. Vou até fechar aqui, porque isso não está escrito nas minhas anotações, tá? Eu vou deixar uma coisa que aconteceu no nosso terreiro. E é uma coisa que acontece todas as giras.
E é um ponto que ele é cantado todas as vezes que nós abrimos a porta para receber um consulente. E é um ponto que ele sempre foi cantado. E o dia que eu prestei atenção nesse ponto foi o dia que o Senhor precisou dar uma bronca em todos nós e nós não íamos cantar. E é um ponto que ele é de chamada, ele é de entrada, ele é de portas abertas, é um ponto de bem-vindo, que é um ponto de Exu. E ele fala, mesmo assim, para que tanto orgulho na terra? A Umbanda me ensinou que a vaidade a gente guarda num caixote de madeira, a 7 palmos de terra, numa laje fria, onde o orgulho cai por terra. Enquanto a gente não prestar atenção nessas palavras e levar ela para a gente todos os dias, não adianta ouvir. Não adianta só cantar, não adianta só bater a tabaco, não adianta chamar gente, dar cafezinho, limpar a cadeira, limpar chão, sentar lá e não prestar atenção. Às vezes a gente está procurando outros lugares e a gente nem presta atenção que o nosso, onde nós estamos, é o nosso lugar também. Às vezes a gente está no lugar certo e a gente está errado. Às vezes o lugar é o errado e a gente que está certo também. Não tem problema mudar, não tem problema procurar outro lugar, mas tem problema em não reconhecer o nosso erro, não jogar fora o nosso orgulho. E é isso que a nossa casa sempre ensina, sempre tenta passar para todo mundo, todos os consulentes, todos os cambones, para todos que entram, desde os visitantes até o pai de santo. Então, é uma lista muito grande de pessoas. É isso que a gente tenta passar para todo mundo. E o que eu falo para todo mundo é para deixar de orgulho. Deixar de orgulho, se tiver que procurar, procura, não fica pensando naquele vizinho que está olhando, alguém vai me ver ali, alguém vai... Não tem problema se alguém vê, a vida é sua. Tenta fazer o que você acha certo para você e tenta procurar aquilo que acalma o seu coração. E é isso. Sensacional, sensacional, filha. Muito bom. Eu acho que resume mesmo o que a gente faz, né? Faz o melhor para você e soma isso a todo mundo e a gente faz o melhor para todo mundo junto. É muito bacana. O orgulho é uma doença mesmo que é difícil, né? Quem não, nunca, né? Quem nunca, mas é difícil. Mas pratica e vai buscar mesmo, vai buscar. Eu acho que a conversa e o esclarecimento é uma das grandes remédios que a gente tem, né? E aí quando você vai conversar, expor uma dificuldade, uma necessidade, ou alguma coisa que deu errado, o orgulho ficou, né? Ficou no chão mesmo. E você passa por isso. Show de bola, filha, show de bola. Eu queria só te pedir autorização para postar nas redes sociais, para colocar em mídias, né, da internet. Se você me autoriza a postar esse teu documentário aí, riquíssimo em emoção, Pode né? sim. Riquíssimo em emoção, mas excelente, fantástico, filha, fantástico. Pode sim, pai. Pode postar, pode colocar lá para todo mundo ver e para todo mundo aprender um pouquinho só do que eu sei. O que eu sei ainda é muito pouco, mas eu quero aprender muito mais e eu sou muito grata à nossa Umbanda, à nossa casa, à nossa família. Nós Vamos juntos somos juntos. demais. Vamos juntos, filha. Tá aí, diretamente de Portugal, por enquanto Portugal, Gislaine Souza, nossa filha querida, 3 anos na casa conosco. E vamos, espero, filha, de coração mesmo, espero contribuir aí por muitos e muitos anos. Estou à disposição do que você precisar, mesmo longe, mesmo com o fuso horário meio torto, não tem problema nenhum, né? Deu dor de barriga, chama o pai está aqui à disposição. Pode deixar, pai. Tá bom? A bênção, que algum abençoe. Fica com Deus. A bênção, meu pai. Obrigada.